Você já se pegou rolando o feed e de repente se deparou com alguém exibindo um livro como se fosse um item de luxo? Ou alguém exibindo caixas e mais caixas de livros recebidos para ler só naquele mês? Então, meus amores, a gente percebe que nas redes sociais ler deixou de ser um ato para adquirir conhecimento ou relaxar para se tornar cada vez mais um símbolo de status. Mas, apesar disso parecer uma coisa atual, os livros são símbolos de status há muito mais tempo do que a gente imagina. Lá no século I depois de Cristo, a galera da Roma antiga já ficava bolada com quem tinha livro em casa só para se exibir. O filósofo romano Sêneca, por exemplo, que viveu exatamente nessa época, criticou as pessoas que enchiam suas bibliotecas de obras que nunca iam ler, que simplesmente as usavam para decorar a sala e para aparentar erudição para quem visitasse a casa. Inclusive, ter uma biblioteca em casa, uma sala, de biblioteca, foi sinônimo de status por muitos séculos. E ali, a partir do século XVI, as pessoas começaram a querer ser imortalizadas nas pinturas, segurando um livro. Uma forma de mostrar que ler era para poucos. Vou pegar um café, vocês querem? Café, estão servidos? Vale lembrar que a primeira impressão de livros na Europa só aconteceu lá por volta de 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg, espero que fale assim, inventou a impressão com tipos móveis. Naquela época, a impressão era montada letra por letra à mão para depois ser prensada no papel. Não era tão prático como hoje em dia, mas era menos trabalhoso do que escrever cada livro à mão, que levava meses e custava muito mais do que o salário anual de um trabalhador comum. Então, sim, antes do Gutenberg, livro era coisa de rei. Depois dele, o livro continuou sendo uma coisa bem cara, mas se tornou um pouquinho menos inacessível. Mas a verdade é que ler sempre foi uma coisa muito legal, né? Quem não achava atraente aquele carinho, aquela menina lendo no ônibus? Passava aquela coisa de, nossa, essa pessoa deve ser inteligente. Só que com a chegada da internet, mudou tudo. De repente, a competição pelo tempo e a atenção das pessoas foi ficando cada vez mais acirrada. Os livros foram perdendo espaço para um monte de coisa. Séries, redes sociais, jogos, YouTube, TikTok, Instagram, as redes sociais. Mas antes de eu contar essa história e contar pra vocês como é que os livros voltaram a ser os reis da porra toda, deixa eu me apresentar. Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal tá crescendo graças à ajuda de vocês, mas ele ainda é baby, ainda tá começando. Então, qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aqui a gente fala sobre cultura, entretenimento, sociedade, cultura da internet. E o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já tá gostando do conteúdo ou foi com a minha cara, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. E agora, bora pro que interessa? Gente, como o conteúdo fala sobre livros, eu vou colocar aqui no vídeo os links para os livros que eu gosto de ler. São indicações minhas e quem comprar algum livro desses links, eu ganho um percentualzinho em cima da venda. E isso é uma forma de ajudar a manter o nosso canal. Como eu falo bem pouco aqui, as tendências mudam constantemente. E no final da década de 2010, o mundinho fashion começou a usar os livros como um acessório de luxo. E aí não parou mais. Em 2018, a Loewe, se escreve Loewe, mas eu acho que fala Loewe. Tive que pesquisar, porque eu não faço ideia de como falar. Que é uma marca carérrima, lançou o Loewe Classics. Uma coleção com 6 obras-primas da literatura, imaginadas como livros de bolso colecionáveis, envoltas em capas de tecido, e a ilustração era foto de um fotógrafo famoso. No final do mesmo ano, 2018, a Gucci abriu uma livraria no coração de Nova York, a The Gucci Wooster Bookstore. Mas foi a Dior que levou a outro nível essa associação entre a moda e os livros, lançando em 2018 a icônica Booktote, uma bolsa que simplesmente fez uma releitura das capas de livros clássicos, como Drácula e A Sangue Frio. E a marca de luxo segue até hoje lançando novas bolsas com novas capas. Na coleção atual, nós temos modelos que podem ultrapassar a bagatela de R$ 20 mil no site da Dior Brasil.
Já em 2024, a Miu Miu realizou o seu primeiro clube de leitura, um evento em Milão que durou 2 dias. No mesmo ano, a marca lançou também o Summer Reads, que era um quiosque temporário que distribuía livros clássicos personalizados. No ano seguinte, o projeto se expandiu para outras cidades, com mais brindes personalizados relacionados ao universo da literatura. Também em 2024, a Yves Saint Laurent abriu uma loja conceito em Paris que é meio galeria de arte, meio livraria, que é chamada de SL Babylone. Já em 2025, algumas marcas desfilaram livros como acessório para mandar uma mensagem na Fashion Week de Nova York, como explica o perfil Deda Talks Fashion nesse vídeo. Tá todo mundo falando dos looks e das tendências de New York Fashion Week. Mas e os livros dentro das bolsas? Você reparou? Esse detalhe peculiar da moda foi incluso no desfile da Proenze Schouler e da Michael Kors. Na MK, os livros tinham tudo a ver com a temática do desfile, que falava sobre viagens e escapismo. E os livros, eles têm esse papel na nossa vida, de fazer com que a gente viaje, transforme a nossa realidade, saia do nosso universo para conhecer outros sem mesmo precisar sair de casa. Já na Proenze Schouler, o recado era mais afiado. O livro dentro das bolsas era Speculum of the Other Woman, um clássico feminista. É um recado bem claro sobre a busca por pensamento crítico, conhecimento e o manifesto no detalhe. Como a gente pode ver, os livros ajudam as marcas a transmitirem os valores que eles desejam sem precisar de um slogan ou usar alguma frase clichê. Em 2026, este ano, a chiquérrima marca de bolsas e acessórios, a Coach, lançou chaveiros com miniaturas reais de livros, pela bagatela de $95, ou pela cotação de hoje, mais de R$480. E há poucos dias, foi até o que me deu ideia de fazer esse vídeo, eu me deparei com uma matéria no site da revista Glamour que ia trazer no título a seguinte pergunta: seriam os livros a nova Birkin, a nova bolsa de marca, um acessório exclusivo e a que poucos têm acesso? Além de toda esse trelelê do mundinho fashion, cada vez mais famosos passaram a ser flagrados com os seus livros clássicos debaixo do braço, quase como se fosse um acessório, como nas fotos que viralizaram das irmãs Bella e Gigi Hadid. Ler voltou a ser um símbolo de status, como era no passado, símbolo de capital cultural. Vale lembrar que até pouco tempo atrás, grande parte da população mundial não sabia ler. Meu avô, por exemplo, não sabia ler e ele veio de Portugal. Então não era um problema só aqui no Brasil. Ler era para poucos. Ler, então, de forma funcional, um livro complexo, era para pouquíssimos. Com o tempo e o aumento do acesso às escolas, a leitura foi se popularizando. Mas não necessariamente o interesse por ela se popularizou. Sempre foi uma minoria que lê livros por prazer. Livros que não fossem aqueles indicados pela escola, sabe? E por mais que os professores tentem melhorar essa resistência, os outros estímulos sempre ganham dos livros. E com a chegada dos computadores, da internet e do smartphone, os livros perderam feio essa competição. Mas o mundinho fashion e as celebridades resolveram resgatar os livros desse limbo. Inclusive, os atores e influenciadores passaram a fazer posts seus lendo livros. Na grande maioria, clássicos. Por mais que hoje em dia a maior parte da população saiba ler, tenha acesso mais facilitado aos livros, são poucos que podem se dar ao luxo e se entregar a uma leitura complexa e profunda. Isso é só para quem pode, não é para quem quer, é para quem consegue. Inclusive, as revistas de moda já estão considerando um novo suprassumo do luxo, o hábito de você se desconectar do celular. Mas, como disse no começo, o Sêneca, já lá em 1º depois de Cristo, estava de saco cheio das pessoas que usavam o livro como decoração de casa. E 2000 anos depois, parece que a coisa não mudou muito. Meu Deus. Ok, eu sei que isso parece absolutamente louco. Antes de fazer qualquer coisa, vou contar quantos livros tem, porque além da tela aqui embaixo tem mais livros. Então eu vou contar isso rapidinho. Meu Deus, eu comprei mais de 65 livros no último mês. Posso só deixar claro, tipo, um aviso, eu sei que é um pouco demais, eu sei que é meio louco, mas quando eu me envolvo com alguma coisa, eu realmente mergulho de cabeça e eu pesquisei sobre o que eu gosto e o que eu deveria ler. Então eu estava muito animada para montar minha TBR física, por isso tenho tantos livros, e eu ia começar assim: não, leia primeiro no Kindle e depois descubra do que você gosta. E eu pensei, não, vou fazer do jeito da TBR física, porque comprei essa estante de livros recentemente. Estou tentando montar minha biblioteca dos sonhos em casa agora, então ela está bem vazia, como vocês podem ver. Eu tenho muitos livros.
Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, então vou parar de falar e mostrar tudo o que eu comprei. Vou passar por cada livro por categoria, tipo romance, fantasia, esse tipo de agrupamento, só pra facilitar caso vocês queiram voltar e ver quais livros outras pessoas também estão recomendando. E eu pesquisei muito antes de comprar qualquer um desses livros porque eu pensava, preciso saber quais são os melhores livros ou, tipo, os mais populares. Ok, enfim. Meu Deus, o Nevilis está lá. Olá, Nevilis. Ah, acho que ela está animada com isso. 10.000 reais de livro, nunca vi isso na minha vida, minha amiga. Quantos livros vieram? Por quê? Aqui embaixo, esse pedaço aqui, a gente vai encher de livro na decoração da cozinha. E lá em cima tem uma super biblioteca. Então a gente foi mais para comprar livros de culinária, que a gente trouxe vários. Isso aqui é tudo culinária. Aqui tem mais. Aqui também. Que a gente vai colocar aqui. E aí eu aproveitei para pegar outros livros que eu tava super afim. Esse aqui são os que eu quero ler de verdade agora. E aí, pra gente já comprou a biblioteca lá em cima, que a gente vai mostrar pra vocês depois. Depois vai ter um super tour na casa nova. Essas estantes, pra ser honesta, na verdade, não tinham livros até alguns dias atrás. Eu pedi para o meu marido ir a uma livraria e falei, você precisa comprar 400 livros. Obviamente, meu marido disse, a gente deveria ir colecionando livros aos poucos e colocando nas estantes. E eu falei, não. E quando uma coisa vira luxuosa, se torna um objeto de desejo, a tendência é que as pessoas comecem a querer reproduzir aquele tipo de comportamento. E é aí que entra o BookTok. Ou o BookTok, porque eu sou carioca. Em 2020, com todo mundo preso em casa, essa subcomunidade simplesmente explodiu no TikTok. E não é pouca coisa não, tá? O BookTok ajudou a impulsionar a venda de livros no mundo todo. Só no Brasil, as vendas cresceram 33% em 2021 em relação ao ano de 2020, segundo os dados do Sindicato Nacional de Editores de Livros. Hoje, a hashtag BookTok acumula mais de 200 bilhões de visualizações em todo o mundo. E a hashtag BookTok Brasil ultrapassou mais de 3 milhões de visualizações só em 2025. Isso sem falar das livrarias, que já têm prateleiras dedicadas aos livros que são sucesso no TikTok. Inclusive, a rede social, em 2025, foi patrocinadora da Bienal do Livro do Rio. Ou seja, o impacto saiu do virtual e veio para o mundo real. Mas tem que ter crítica, né? Senão a gente não tá usando a internet do jeito certo. Muita gente critica porque os livros mais populares por lá, no BookTok, são os romances. E principalmente mais pro início ali da subcomunidade, era muito comum as leitoras estarem procurando por livros mais picantes. E, para satisfazer esse público, os criadores de conteúdo começaram a trazer mais conteúdo sobre isso. Inclusive, começaram a criar rankings de picância, dos livros mais picantes para os menos picantes. Recomendações de livros picantes para iniciantes, intermediários e avançados. Se você é novo na leitura de livros picantes e não tem certeza se vai se sentir confortável com isso, definitivamente comece pelo nível iniciante. Esses livros não vão ter muitas cenas picantes no começo e as cenas serão bem leves. Agora, se você está pronto para algo um pouco mais ousado, procure na categoria intermediária. Esses livros vão ter mais cenas picantes, que são mais intensas, com conversas mais sujas e vão te apresentar alguns fetiches mais leves, como enforcamento, palmadas, degradação ou cenas em grupo. Livros picantes avançados são intensos, nenhum fetiche é proibido. Jogos primais, CNC, sonofilia, facas, tabus como meio-irmãos, medo, dor e exibicionismo. Tudo o que imaginar. A verdade é que o algoritmo mostra e viraliza aqueles conteúdos que as pessoas demonstram ter interesse. Como esse parecia ser um assunto de interesse de muita gente, era também o tipo de conteúdo sobre livros que acabava sendo mais exibido para as pessoas. Isso sem falar que os criadores de conteúdo costumam fazer conteúdo sobre aquilo que está em alta, o que acabava fazendo parecer, muitas vezes, que todo mundo só lia a mesma coisa. Porque todo mundo pensa, as pessoas estão interessadas pelo livro X. Então, todo mundo produzia conteúdo sobre aquele livro X, com a expectativa de poder viralizar com os vídeos. Mas vale falar que isso é uma característica comum das redes sociais, não é um problema só do BookTok. Outro problema também relacionado à criação de conteúdos é que, para ter visualizações, e com isso monetizar os vídeos, você precisa o quê? Produzir conteúdos. E, se você é um produtor de conteúdos no nicho de livros, você precisa fazer o quê? Ler muitos livros. E aí, para conseguir ler muitos livros num intervalo pequeno de tempo,
alguns criadores de conteúdo começaram a ter algumas práticas um pouco questionáveis, como, por exemplo, ler só o diálogo, só partir para ação e ignorar qualquer outra descrição do livro, folhear as partes menos relevantes, ou simplesmente resumir e fazer uma crítica sem terminar de ler um livro. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por que esse livro é tão... Primeiro de tudo, a letra é tão pequena. Segundo, por que as páginas estão tão cheias de palavras? Tipo, que porra é essa? Por que tudo que eu leio é um flashback? Eu não dou a mínima pra sua vida passada. Eu realmente não me importo. Eu só quero que você pegue sua espada de gelo e só quero ler ação, ação, ação. Não me importa o que você fez quando eu era criança. Eu só sinto que vocês, a essa altura, estão tipo, por que eu sigo ela? Tipo, literalmente, que leitura de verdade ela faz? Ela não é uma fonte confiável nem um pouco, e vocês estariam certos. Mas alguém lê os livros só por cima? E por ler por cima, quero dizer só ler os diálogos. Tipo, você não lê a descrição. Porque, pessoalmente, eu não me importo com a aparência de alguém. Não me importo onde a pessoa está. Não me importo com o que ela está fazendo. Eu me importo com a conversa. Eu gosto de páginas que não estão cheias de tantas palavras. Tipo, literalmente, toda página é assim, tipo, olha isso. Você tá brincando comigo? Outro ponto que costuma ser bastante criticado no TikTok é o estímulo ao consumo excessivo de livros. Vídeos de book hauls, que são compras de vários livros de uma vez, costumam viralizar lá na rede vizinha. Have you ever? Oh my god. Isso sem falar das metas irreais que muitos booktokers colocam por mês ou por ano para se mostrarem verdadeiras autoridades no assunto. Mas será que eles leem mesmo tudo isso? Será que o BookTok é mesmo o grande vilão da história? Será que a gente também não está ignorando o impacto positivo? Afinal, no Brasil, menos da metade da população lê pelo menos um livro por ano. Então, qualquer coisa que estimule a galera a ler mais, na minha opinião, tá valendo. Ai, mas são livros de romance, picantes, filhotes de 50 tons de cinza. Mas aí entra uma discussão interessante, porque não faltam vídeos de homens no TikTok criticando as mulheres que se mostram empolgadas por esse tipo de leitura, que vão à loucura com certos personagens ficcionais e questionam: Ai, como elas têm coragem de ir na internet pra falar esse tipo de coisa? amores, os homens são expostos a pornografia desde novos. Há conteúdos em que mulheres são objetificadas e têm suas vontades anuladas. E isso é considerado tão normal que ninguém comenta sobre o assunto. Se as mulheres lerem livros que, sei lá, 10, 15% do conteúdo são ali cenas picantes, não. Isso aí não dá. Gente, isso parece meio seletivo. Além disso, vale ressaltar que boa parte dos autores que fazem sucesso no TikTok são autoras. E muitas das narrativas são centradas em experiências femininas. Você sabe o que acontece quando um filme ou um livro é centrado na experiência masculina? Ele é só um livro ou um filme. Mas e se o personagem central, a narrativa for feminina? Aí se torna um livro ou filme de mulherzinha. Sim, no diminutivo. Como se fosse algo inferior, menos interessante. Como se quem lê não fosse leitor de verdade. E recapitulando aquilo que a gente trouxe lá no início, só é merecedor de status cultural quem lê livro denso, cabeça, clássico. É claro que cada um gosta de um tipo de livro, de um tipo de leitura. Eu não sou muito fã de romance, eu mesmo prefiro livros de não ficção, mas eu acho que é válido a gente respeitar o que as pessoas querem ler. O mais importante é as pessoas estarem lendo, não estarem gastando todo o seu tempo
em frente de uma tela. Inclusive, eu tenho uma grande amiga que ela saiu do Instagram porque ela estava se sentindo muito ansiosa e ela substituiu o hábito de ficar rolando ali o feed pela leitura. E ela se tornou uma grande leitora. Inclusive, ela compartilha os conteúdos dela no TikTok e diz que é muito legal se sentir parte de uma comunidade de pessoas que têm o mesmo gosto. Amiga, se você estiver vendo esse vídeo, ó, te amo. Mas é claro, a gente não pode esquecer também o outro lado do BookTok, que é gente picareta que finge que lê, gente que só lê um pedaço, gente que usa livro só como objeto de decoração. Claro, tem uns que são lindos, você quer botar pra decorar, tudo bem, mas tá lendo algum outro livro, pelo menos? Vamos equilibrar? Mas isso aí são as redes sociais o quê? Sendo as redes sociais. Criando aquela sensação maravilhosa de que todo mundo lê, menos você. De que todo mundo tá lendo um livro super cabeça. Só você não tem tempo. Como se junto de ser extremamente magra, ser leitora de um livro cabeça é a nova Birkin mais desejada. Agora me diz, você já leu algum livro influenciado pelo BookTok? E também me diz qual foi o livro que você mais gostou de ler recentemente. Como eu disse, eu prefiro livros de não ficção, mas um dos últimos de ficção que eu li que eu gostei bastante foi O Fim, da Fernanda Torres. Eu vou deixar também, como eu disse no início do vídeo, algumas sugestões de livros com link para compra aqui embaixo. Se você está gostando do nosso papo, vamos ficar mais pertinho, estreitar a amizade. Me segue lá no Instagram, é @instadataísa. E, claro, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!